Imagine um reino onde cada cidadão nasce milionário, mas é ensinado a viver como se não fosse. Uma nação que detém 1,5% do valor total do mercado de ações mundial e, no entanto, obriga os seus habitantes a pagar a gasolina mais cara do planeta. Aqui, pagam-se impostos recorde e adere-se a uma lei severa, não escrita, mas gravada na consciência coletiva. Nenhuma exibição ostensiva de riqueza é permitida. Por que é que a nação mais próspera do mundo escolhe um estilo de vida de minimalismo extremo? Por que é que uma das economias mais poderosas opera com filosofias que desafiam todas as regras convencionais? A resposta emerge das maravilhas que se erguem do gelo. Bem-vindos à Noruega. Frequentemente descrita como um dos países mais felizes do mundo, a sua felicidade não reside numa alegria constante, mas na estabilidade e previsibilidade da vida cotidiana. As necessidades fundamentais são uma certeza, não uma aspiração. Cuidados de saúde, educação e segurança não são preocupações persistentes. Quando os problemas surgem, existem sistemas concebidos para absorver o choque antes que este se torne uma crise pessoal. Este mecanismo reduz o estresse com mais eficácia do que qualquer otimismo forçado. A confiança é o pilar desta sociedade. Os cidadãos esperam que as instituições funcionem, e na maior parte das vezes, elas correspondem. A natureza permanece intrinsecamente ligada ao dia a dia, não como um fuga, mas como um contrapeso essencial. Aqui, a felicidade não é excitação, é a confiança serena de que a vida, muito provavelmente, não se desmoronará sem aviso. A prosperidade moderna do país foi construída sobre o petróleo e o gás, extraídos das profundezas hostis do Mar do Norte, um facto que não é escondido nem negado. As plataformas offshore tornaram-se projetos nacionais, rigorosamente regulados e geridos pelo Estado, com as receitas canalizadas para fundos de longo prazo em vez de consumo imediato. Essa mesma fonte de riqueza financia agora um esforço deliberado para se afastar do combustível que a criou. A transição da Noruega para veículos elétricos e energia limpa é frequentemente mal interpretada como um espetáculo moralista. Na prática, funciona mais como engenharia aplicada. Os carros a gasolina não são proibidos através de declarações dramáticas. Em vez disso, os impostos tornam-nos progressivamente impraticáveis. Os veículos elétricos são apoiados por incentivos, isenções de portagens e uma infraestrutura que surge antes que a resistência se possa formar. As estações de carregamento tornam-se elementos normais da paisagem urbana, removendo a incerteza muito antes de os hábitos serem forçados a mudar. No seio deste caráter nacional, uma cerimônia invulgar desenrola-se longe das fronteiras da Noruega. No Jardim Zoológico de Edimburgo, um pinguim-rei chamado Sir Nils Olav é um membro oficialmente nomeado Cavaleiro da Guarda Real Norueguesa. O título é real, reconhecido por protocolo militar formal e renovado através de gerações de pinguins que herdam o nome. Para quem vê de fora, a história parece uma anedota. Dentro do quadro cultural norueguês, funciona como um comentário subtil sobre a natureza da honra e do estatuto. Talvez a verdadeira prosperidade não se meça pelo que se pode exibir, mas pela solidez silenciosa do que não se precisa de temer. Um equilíbrio delicado, forjado no gelo e mantido por uma sabedoria que escolhe a previsão em vez da paixão, a comunidade em vez do indivíduo. A sua política ambiental e a existência de um pinguim condecorado como cavaleiro não são histórias separadas. São expressões de uma mesma decisão, de uma mesma alma nacional. Em Oslo, a identidade norueguesa revela-se mais pela contenção do que pela exibição. Ao longo do porto, as muralhas medievais da fortaleza de Akershus ainda montam guarda. Erguida nos finais do século XIII para defender um pequeno reino que compreendeu a vulnerabilidade muito antes da chegada da riqueza, a sua pedra é pesada, prática, despojada de adornos. Foi moldada pela necessidade de perdurar, não pela ambição de impressionar. Das suas ameias, a cidade parece calma, ponderada, invulgarmente silenciosa para uma capital. Do outro lado da água,
A Casa da Ópera ergue-se do fiord com um vocabulário completamente diferente. Superfícies brancas de mármore e vidro inclinam-se suavemente em direção ao mar, convidando as pessoas a caminhar sobre o seu telhado como se fosse terreno público, e não um monumento cultural intocável. Não há uma única vedação, nenhum pedestal elevado, nenhuma tentativa de separar o edifício da vida cotidiana. A estrutura é inegavelmente dispendiosa, mas recusa o espetáculo. O seu valor reside no acesso, não na exclusividade. Este emparelhamento não é acidental. Oslo não coloca a sua história atrás de um vidro, nem isola a sua ambição moderna por trás de símbolos de poder impenetráveis. A cidade permite que ambos existam na mesma conversa visual, num diálogo silencioso que atravessa 8 séculos. Akershus fala de sobrevivência e continuidade. A ópera fala de investimento coletivo e de um futuro partilhado. Juntas, expressam uma preferência nacional pela riqueza pública em detrimento da ostentação privada. O ritmo da própria cidade segue esta mesma lógica. As ruas parecem limpas, mas não polidas. O movimento é sereno, sem pressa. Os espaços públicos são projetados primeiro para funcionar e só depois para impressionar. A riqueza aqui não se anuncia através da altura dos edifícios ou do ruído do progresso. Manifesta-se na fiabilidade, na manutenção cuidada, na ausência de urgência. Oslo não tenta parecer rica. Esforça-se por funcionar bem para todos. Longe do murmúrio da capital, nas profundezas dos vales, a Igreja de Madeira de Borgund permanece como um registro de como uma sociedade aprendeu a sobreviver ao escutar os seus materiais. Construída no final do século XII, a estrutura foi montada quase inteiramente sem pregos de metal. Os carpinteiros da era viking confiavam em juntas precisas, cavilhas de madeira e uma compreensão íntima de como a madeira se comporta ao longo de décadas de umidade, geada e movimento. Cada viga antecipa a dilatação, cada ligação permite que o edifício respire com as estações. A igreja é construída a partir de pinho, colhida em florestas de crescimento lento. São árvores moldadas por invernos longos e verões curtos, cuja densidade conferiu à madeira uma força e uma resistência à decomposição fora do comum. Camadas de alcatrão selaram as superfícies, escurecendo as paredes e protegendo-as de uma chuva que chega com frequência e parte lentamente. O resultado é um edifício que não resistiu ao tempo, mas que negociou com ele. Esculpidas ao longo das linhas do telhado, cabeças de dragão emergem da estrutura, as suas formas emprestadas da mitologia nórdica, guardiões silenciosos de uma fé antiga entrelaçada com a nova. Não são meros ornamentos, são a prova de uma cultura que soube adaptar-se sem apagar o seu passado. Da fortaleza que garantiu a sobrevivência à igreja que dominou a matéria, passando pela ópera que celebra a comunidade, a narrativa é a mesma. É uma história sobre uma força tranquila, uma sabedoria que compreende que a verdadeira riqueza não é o que se exibe, mas o que se constrói para durar, para ser partilhado e para viver em harmonia com o mundo. É a lição silenciosa de uma nação que aprendeu a encontrar a sua grandeza não no poder, mas na permanência. Estas figuras não eram um excesso decorativo. Serviam como guardiões, sentinelas silenciosas posicionadas para afastar forças invisíveis, num mundo onde a natureza era imprevisível e os sistemas de crença se sobrepunham numa dança complexa de medo e reverência. As suas fauces abertas e corpos serpentinos eram um eco de mitos antigos, de dragões que guardavam tesouros e monstros que habitavam as profundezas das florestas e dos fiordes. O cristianismo chegara a estas terras do norte, mas a sua chegada não apagou o que existia antes. Não houve uma conquista abrupta, mas uma lenta e gradual assimilação. Em vez de erradicar, a nova fé absorveu os símbolos mais antigos, remodelando-os, atribuindo-lhes novos papéis dentro de uma nova cosmologia. O dragão que antes representava o caos pagão foi recontextualizado para simbolizar o mal vencido por Cristo. A Igreja de Madeira de Borgund tornou-se um arquivo vivo desta fusão. Um lugar onde a memória pagã e o ritual cristão coexistiam, por vezes de forma tensa, sem uma resolução final. No exterior, a cruz erguia-se a poucos metros das cabeças de dragão que se projetavam dos telhados,
cada um reclamando seu domínio sobre o sagrado. No seu interior, a luz penetra com parcimônia, quase com hesitação. Paredes espessas de madeira antiga e aberturas estreitas criam uma atmosfera que se assemelha mais ao interior de uma floresta densa do que a uma catedral gótica banhada de sol. O ar é pesado, impregnado com o odor a alcatrão de pinho e a séculos de incenso e orações sussurradas. Esta penumbra era intencional. O culto aqui nunca pretendeu sobrecarregar os sentidos com grandeza, mas sim refleti-los para dentro. Era um convite à introspeção, um espelho do ambiente que as pessoas já compreendiam, o silêncio profundo das neves de inverno, o abrigo contra a tempestade, a resistência silenciosa da madeira contra o tempo. Burgund não é preservada apenas como um artefacto de fé. Funciona como uma prova material de como os noruegueses adaptaram as suas crenças, a sua arquitetura e o seu artesanato a uma paisagem que exigia tanto respeito quanto resiliência. O edifício não domina sua envolvência, emerge dela, como se a própria floresta se tivesse erguido e solidificado numa prece de madeira escura. Há lugares onde a sobrevivência depende menos da força bruta e mais da sabedoria de saber onde se posicionar. Essa ideia está silenciosamente personificada em Helleren. Duas pequenas casas de madeira aninham-se sob uma colossal saliência rochosa, um abrigo natural de proporções imensas. Foram colocadas ali não por um capricho estético, mas por uma lógica primordial de proteção. A pedra maciça por cima desvia a chuva, amortece o vento cortante e cria uma rara sensação de estabilidade numa paisagem costeira impiedosa. As famílias que aqui viveram possuíam pouca terra e escassos recursos. Em vez de forçarem o terreno a mudar, de o subjugarem à sua vontade, usaram o que ele já lhes oferecia. A rocha tornou-se um telhado que não exigia construção nem manutenção, apenas compreensão e humildade. As casas permaneceram pequenas, modestas, porque qualquer coisa maior convidaria ao frio, à exposição e ao risco desnecessário. Helleren não é uma história de isolamento, é uma lição de adaptação, um lembrete de que sobreviver aqui significava encaixar-se na terra, não destacar-se dela. Este compromisso silencioso entre o homem e a pedra torna-se um limiar, porque para além deste ponto, a paisagem deixa de oferecer abrigo. Ergue-se íngreme e vertical e começa a exigir algo diferente daqueles que a atravessam. Quando a natureza deixa de oferecer cobertura, como muda o comportamento humano? A ascensão termina sem aviso. As árvores rarefazem, o som do vento nos ramos desaparece. O que resta é uma superfície plana de pedra, cortada de forma limpa, suspensa sobre uma queda vertical longa e vertiginosa. Este é Preikestolen, o púlpito de pedra. Um vasto planalto de granito eleva-se a aproximadamente 604 metros acima das águas escuras do fiord. Não há grades, nem marcadores, nem qualquer tentativa de emoldurar ou domesticar a vista. A borda existe exatamente como tem existido há milênios, inalterada pela atenção ou pelo tráfego humano. As pessoas não chegam aqui rapidamente. O caminho exige tempo, um passo firme e paciência. É uma peregrinação física que purga a pressa da vida moderna. No momento em que se atinge o planalto, a respiração abrandou e o movimento torna-se deliberado, consciente. Cada passo em direção à beira é uma negociação com o instinto e a razão. Aqui, exposto ao céu e ao vazio, o ser humano é confrontado com a sua própria escala. O silêncio não é ausência de som, mas uma presença poderosa, preenchida pelo murmúrio distante do vento e pela imensidão do espaço. A paisagem já não protege, em vez disso, revela. E nesta revelação, neste confronto direto com o sublime e o perigoso, encontra-se uma clareza rara, uma perspectiva que só o abismo pode oferecer. A proximidade do abismo não incita a ação, pelo contrário, impõe a quietude. A escala da queda livre força uma consciência imediata do peso, do equilíbrio, da distância. Cada passo, por mais ínfimo, sente-se medido, deliberado. O corpo humano, subitamente,
recorda sua própria fragilidade. A superfície sob os pés conta uma história muito mais longa. Esta rocha, lisa e austera, foi moldada não por ferramentas ou desígnio, mas pela pressão esmagadora de eras e pelo lento recuo do gelo. A sua geometria limpa não é arquitetônica, mas sim o resultado acidental de forças geológicas monumentais. A sua planura é um acaso, a sua altura, o produto de uma remoção gradual, de milênios de erosão, e não de uma súbita elevação. Muito antes de se tornar um destino, este lugar já estava completo, à espera num silêncio primordial. O que atrai o ser humano a este ponto não é a busca pelo perigo, é a experiência visceral da escala. Contra um pano de fundo tão antigo e pesado, a figura humana parece precisa, temporária, nitidamente definida. Um instante de vida contra a imensidão da matéria inerte. O planalto sustenta sem reagir. O espaço abaixo permanece aberto, mudo. Na beira do precipício, nenhuma explicação é necessária. Estar aqui torna certas ideias, certas preocupações, simplesmente irrelevantes. A superfície permanece nivelada, a borda perpetuamente exposta. A distância da queda mantém-se constante, inalterada pela presença ou pela passagem do tempo. As pessoas chegam, param, observam e depois recuam, sem deixar qualquer marca na pedra. Para alcançar estas altitudes, a paisagem primeiro comprime-se. A rocha eleva-se, o espaço estreita-se. O campo abaixo torna-se menos visível, substituído por muralhas de pedra que se aproximam a cada ganho de elevação. Essa compressão define a Estrada Lisa Vegan, um caminho que se dobra sobre a encosta da montanha através de 27 curvas em gancho, esculpidas diretamente na rocha dura. Cada curva expõe um novo ângulo do vale, apenas para o ocultar de novo, tão rapidamente quanto revelou. A inclinação é constante, a superfície é controlada, uma fita de asfalto imposta à natureza, mas o ambiente circundante permanece selvagem, indomado. Paredes de rocha pura absorvem o som. A vegetação torna-se escassa. A sensação de altura aumenta à medida que o terreno oferece cada vez menos âncoras visuais. O que torna esta estrada memorável não é a velocidade ou o perigo, mas a forma como altera o comportamento. Os condutores abrandam sem instrução. Os passageiros inclinam-se para a frente, instintivamente. Os olhos mantêm-se fixos na estrada. A altura é sentida através da pressão e do foco, não da paisagem. Nas partes mais altas do fiord, onde a estrada termina, a escala muda novamente. Em Kirreragbolten, um rochedo maciço está entalado entre duas faces verticais de um penhasco, suspenso sobre uma queda de quase 1000 metros. A pedra parece fixa, imóvel, mas o espaço à sua volta vibra com uma tensão por resolver. O vento move-se livremente através da fenda. As escarpas emolduram o vazio sem nunca o fechar. Esta formação existe sem explicação ou modificação. Não há marcadores a definir as suas bordas, nenhuma estrutura que a reforce. A rocha permanece no seu lugar, mantida apenas pela pressão, rodeada pelo ar rarefeito e pelo silêncio. Noutros locais, a própria pedra desafia a lógica da construção. Em Trolltunga, a língua do troll, uma laje de pedra projeta-se horizontalmente sobre o ar, um trampolim para o nada, mantido no lugar pela geologia e não pela engenharia. Nesses lugares, o mundo revela-se como ele é, vasto, indiferente e de uma beleza esmagadora. A presença humana é uma nota de rodapé na longa história da Terra. As perguntas que trazemos conosco, os pesos da nossa vida cotidiana, dissipam-se no silêncio e na vastidão. Não procuramos respostas no precipício, mas sim a clareza que advém de nos sentirmos, por um instante, perfeitamente e temporariamente, no nosso lugar. A sua forma é um gesto direto, horizontal, inconfundível, uma língua de pedra, suspensa sobre o vazio. Na Noruega, chamam-lhe Trolltunga, a língua do troll. A rocha projeta-se a cerca de 700 metros acima das águas gélidas do lago Ringedalsvatnet, formando uma plataforma estreita que termina abruptamente numa queda vertical.
É um desafio à gravidade, uma cicatriz geológica exposta ao céu. A sua superfície, aparentemente simples, é um palimpsesto de forças antigas. Foi polida até a perfeição pela passagem implacável do gelo, pela carícia persistente da água e pelo sopro incessante do vento ao longo de milênios. A sua gênese remonta à última idade do gelo, um tempo em que o vale abaixo não continha água, mas sim um rio sólido de gelo. Glaciares maciços, com uma espessura que aqui ultrapassava os 900 metros, preenchiam cada fenda, movendo-se com uma lentidão e um poder inimagináveis. À medida que este gelo avançava, erodia as camadas de rocha mais macias, mas uma secção horizontal mais dura, firmemente embutida na montanha, resistiu. Foi deixada para trás, exposta. Com o tempo, a água, o mais paciente dos escultores, infiltrou-se nas fraturas naturais da pedra. Os seus ciclos repetidos de congelamento e degelo atuaram como uma cunha invisível, alargando essas fissuras com uma força irresistível, empurrando gradualmente a laje para o exterior, para o abismo. O que resta hoje é o resultado de uma tensão imensa e de uma libertação lenta, um drama geológico que se desenrolou ao longo de 10.000 anos. O terreno circundante pertence a um planalto de alta montanha, um mundo vasto e varrido pelo vento, moldado pela mesma erosão prolongada. O gelo que outrora cobriu esta terra esculpiu o vale profundo e deixou para trás as paredes íngremes que ainda definem as suas bordas, como as ruínas de uma catedral natural. O lago que repousa sob a falésia é o receptor final desta herança glacial, recolhendo o degelo que desce do planalto, o seu nível subindo e descendo com a pulsação das estações. Alcançar esta formação rochosa não é um passeio, mas uma peregrinação. Exige uma longa caminhada através de um terreno exposto e implacável. Uma jornada que pode durar de 8 a 12 horas, dependendo das condições caprichosas do tempo. A distância é constante, o terreno repetitivo, uma meditação em movimento contra um pano de fundo de rocha e céu. A própria formação não anuncia sua chegada. Não há fanfarra nem aviso. Ela simplesmente estende-se para o espaço, imutável, enquanto a terra ao seu redor permanece dramaticamente vertical. Mas a história desta paisagem não termina na austeania da rocha vertical. Cede lugar a uma generosidade inesperada. As paredes do fiord alargam-se, as encostas suavizam-se. A água, em vez de cair em cascata, espalha-se, abrando seu ritmo. Essa mudança torna-se clara ao longo do fiord de Hardanger. Aqui, vales amplos abrem-se em direção à água, permitindo que o solo, transportado durante eras, se acumule. O fiord é alimentado pelo degelo dos glaciares vizinhos, que fornecem uma corrente constante de umidade e um escoamento rico em minerais. Esta combinação única cria uma das poucas regiões na Noruega adequadas ao cultivo de fruta em grande escala. Pomares de macieiras alinham-se nas encostas mais baixas, plantados em longas fileiras que seguem os contornos da terra, abraçando a paisagem em vez de a cortar. Na primavera, um milagre sazonal ocorre. As árvores florescem numa explosão de branco e rosa, enquanto a neve ainda cobre os picos mais altos das montanhas. As flores desabrocham sob o olhar do gelo glacial, uma sobreposição de estações moldada pela altitude e pela temperatura, não pelo acaso. Estes pomares dependem dos ciclos previsíveis de degelo e arrefecimento, produzindo frutos que amadurecem lentamente durante os verões curtos e luminosos. A agricultura aqui é um ato de precisão e de limites reconhecidos. A paisagem permite a abundância, mas apenas dentro de margens estreitas, ditadas pela rocha, pela água e pelo sol. Assim, neste canto do mundo, a mesma força primordial, a água, na sua forma líquida e sólida, cria realidades opostas. Num lugar, esculpe um monumento à desolação e à resistência do tempo. Noutro, nutre um oásis de vida efêmera. É um testemunho de como o planeta, na sua vasta e indiferente majestade, pode oferecer tanto o vazio absoluto como a mais delicada e passageira fertilidade. Nas profundezas do interior, onde a elevação aumenta e o terreno se agiganta, a água reúne-se novamente. É aqui,
no vasto e austero planalto de Hardangervidda, que o ciclo recomeça, alimentado pelo degelo de neves ancestrais. Essa concentração de poder define Voringsfossen, uma das mais formidáveis quedas de água do país. A água do degelo, o sangue glacial do Planalto, mergulha quase 600 pés num desfiladeiro profundo, um abismo esculpido pela erosão ao longo de milênios. O fluxo varia com a estação, uma pulsação rítmica da natureza, mas o canal permanece fixo, uma cicatriz indelével gravada na rocha dura por incontáveis eras de escoamento. O poder implacável da água a trabalhar sobre a paciência da pedra. Suspensa sobre o abismo, perto da base da queda, uma moderna ponte pedonal atravessa a garganta. O seu design é um estudo em contenção, minimalista e funcional. A sua forma foi concebida para resistir ao embate constante dos borrifos, do vento e da vibração, sem jamais interromper o caminho da água. A estrutura não procura enquadrar a cascata, não a domestica para o olhar humano. Pelo contrário, permite a observação, um testemunho silencioso da sua força primordial, sem alterar o seu curso eterno. Mais abaixo, nas encostas menos íngremes, a vida adapta-se, os pomareses. Mas nas alturas, a água não negocia. Ganha velocidade à medida que a elevação aumenta, caindo através de um único canal, profundo e absoluto. O fluxo continua, ininterrupto, indiferente ao que floresce ou perece sob a sua sombra. A chuva chega com frequência aqui, não em explosões súbitas, mas em longos e persistentes ciclos que escurecem a madeira e suavizam as arestas do mundo construído. A água instala-se nas superfícies e permanece, uma presença constante que se infiltra em cada fibra. Esta condição onipresente moldou Bergen, uma cidade costeira erguida onde as montanhas se comprimem contra o mar. O porto oferecia acesso a zonas de pesca ricas e a rotas comerciais vitais, enquanto o terreno íngreme limitava severamente a expansão para o interior. O resultado foi um povoado orientado quase inteiramente para a água, com as suas costas voltadas para a terra e o seu rosto para o mar aberto. Barcos chegavam carregados, barcos partiam cheios. O armazenamento, o comércio e a reparação tornaram-se necessidades diárias, o ritmo fundamental da existência, em vez de ofícios especializados. No centro nevrálgico deste sistema, ergue-se Briggen, uma fileira icônica de estreitos armazéns de madeira virados para o porto. Estas estruturas remontam ao período em que a Liga Hanseática controlava grande parte do comércio ao longo do Atlântico Norte. O bacalhau e o arenque secos moviam-se através destes edifícios em volumes imensos, preservados para transporte e redistribuição por toda a Europa. O peixe sustentava longas viagens e populações densas, ligando este porto a mercados muito para além dos limites do fiord. Os edifícios inclinam-se ligeiramente, um testemunho visível de séculos de assentamento em solo recuperado ao mar. As suas vigas de madeira foram substituídas e reconstruídas após incêndios Repec. Hoje os adornam, foram um acrescento tardio, não como decoração, mas como um sistema pragmático de identificação para armazenamento e propriedade. A madeira permanece o material dominante, mantida em vez de substituída, mesmo quando o tempo a desgasta. A chuva continua sua passagem pelo porto. A água escorre dos telhados, escurece as tábuas e corre por entre os edifícios em direção ao mar. O porto permanece ativo, a sua pulsação moderna ainda moldada por rotinas estabelecidas muito antes da chegada da infraestrutura contemporânea. O espaço estreita-se gradualmente e depois, de uma só vez. Água e rocha aproximam-se, movem-se uma em direção à outra, até que resta pouco espaço entre elas. As paredes do fiord erguem-se, verticais e silenciosas, testemunhas de uma era glacial. É o legado da água, uma força que não mede o tempo em anos, mas em eras. Uma presença constante que esculpe a pedra, define a vida e guarda o silêncio dos fiordes. Aqui, a terra não pertence ao homem. Ambos pertencem à passagem incessante da água. Nas profundezas da Noruega, onde a terra se fratura para dar passagem ao mar,
existe um corredor de água e pedra conhecido como Narøyfjord, um nome que ecoa a sua essência, o Fiord Estreito. Na sua secção mais apertada, a distância entre as muralhas de rocha opostas encolhe para apenas 250 metros, uma fenda colossal na paisagem. De cada lado, as montanhas erguem-se abruptamente da água escura, picos que perfuram o céu a mais de 1.700 metros de altura. Quase não há transição horizontal entre o fiord e o penhasco. A terra simplesmente cessa e o abismo começa. A forma deste lugar é o resultado de uma restrição geológica. Durante a última idade do gelo, um glaciar colossal preencheu este vale, mas o seu movimento foi contido por uma rocha-mãe de uma dureza invulgar. Incapaz de alargar a passagem, a força do gelo, concentrada e implacável, escavou para baixo com uma fúria vertical. Ao longo de milênios, esta erosão descendente criou um canal profundo, semelhante a uma trincheira, com paredes definidas por uma precisão brutal. Quando o gelo finalmente recuou, a água do mar inundou o caminho esculpido, preservando para sempre o seu perfil claustrofóbico. Sob a superfície serena, a profundidade aumenta vertiginosamente. Em vários pontos, o leito do fiord mergulha a mais de 500 metros. A água permanece calma, um espelho líquido e escuro, protegido dos ventos pelas muralhas que o enclausuram. Os reflexos mantêm-se intactos, duplicando a altura vertiginosa dos penhascos e desfocando a fronteira entre a pedra e a superfície, criando uma simetria impossível onde o céu e o abismo se encontram. A vegetação surge apenas onde as fraturas na rocha permitem que o solo se acumule, manchas de verde desafiando a gravidade. Cascatas descem em fios de prata, alimentadas pelo degelo sazonal das terras altas, o seu som absorvido pela escala e pela distância. Reina um silêncio primordial, quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelo pranto distante da água. O fiord mantém esta forma comprimida por quilômetros, uma lição de persistência geológica, antes que o vale comece, lentamente, a abrir-se de novo. Neste cenário de grandeza e isolamento, o movimento humano torna-se um ato de negociação com a pedra. Em vez de cruzar terreno aberto, a infraestrutura desaparece na rocha. Essa abordagem define a Flamsbana, uma linha férrea construída para ligar um povoado isolado no fiord à rede ferroviária nacional, muito acima. A linha sobe mais de 805. A sua construção começou no início do século XX, muito antes da existência de máquinas de perfuração modernas. A maior parte do trabalho foi feita à mão. Exércitos de trabalhadores, armados com pouco mais do que brocas manuais e dinamite, perfuraram, explodiram e abriram caminho através da rocha sólida, avançando muitas vezes apenas alguns metros por dia. O percurso atravessa 20 túneis, muitos deles cicatrizes esculpidas diretamente na encosta da montanha. Em vez de contornar cascatas e ravinas, a via serpenteia entre elas, ajustando a sua inclinação e curvatura ao que o terreno permitia. O que nasceu como uma linha vital para o transporte de mercadorias e pessoas, revelou mais tarde o seu cenário. A mesma linha expõe agora uma sequência comprimida de vales, penhascos e quedas de água, visível apenas porque a ferrovia ousou existir. O mesmo princípio de adaptação manifesta-se no subsolo, no túnel de Ladal, que se estende por aproximadamente 24,5 km sob as montanhas. É o túnel rodoviário mais longo atualmente em operação. Mas como atravessar tamanha escuridão sem sucumbir à monotonia, à hipnose da estrada? Em vez de forçar uma passagem reta e monótona, os engenheiros introduziram um sistema de luz que transforma a viagem numa experiência. A cada 6 quilômetros, a escuridão é interrompida por cavernas artificiais, banhadas em luz azul e dourada. Estas catedrais de luz imitam o nascer do sol, quebrando a uniformidade, mantendo a mente do condutor alerta e oferecendo um momento de beleza inesperada nas entranhas da Terra. Aqui, a engenharia não conquista a natureza, ela dialoga com ela. Seja na fenda esculpida pelo gelo ou no túnel perfurado pelo homem, a história é a mesma, a de um caminho forjado através da resistência. A rocha dita as regras e o homem aprende a ouvir, descobrindo que os maiores obstáculos são, por vezes, os portais para as mais profundas revelações.
Nas profundezas da Terra, onde a luz do dia é apenas uma memória, uma iluminação suave, em tons de azul e amarelo, marca intervalos rítmicos. Cada feixe de luz quebra a monotonia da viagem, fatiando a escuridão em segmentos que ajudam a manter o foco e a orientação. Este não é um caminho de conquista, mas de coexistência. O túnel não desafia a montanha, ele cede. O seu percurso não é uma linha reta, traçada pela conveniência humana, mas um caminho sinuoso ditado pela geologia ancestral, uma negociação silenciosa com a rocha, que evita declives acentuados e curvas perigosas. Sistemas de ventilação, iluminação e refúgios de emergência são as artérias e os pulmões desta criatura de betão, perfeitamente integrados, invisíveis para quem contempla a montanha de fora. A sua existência é um paradoxo, uma obra monumental de engenharia concebida para ser esquecida. O tráfego flui, um rio de metal e luz indiferente à profundidade esmagadora e à pressão colossal que o rodeia. O transporte ferroviário e o rodoviário seguem a mesma lógica de discrição. Ambos permanecem silenciosos, ambos se mantêm fora de vista. A montanha, soberana, mantém a sua forma ininterrupta, enquanto sob a sua pele de granito, o movimento incessante da civilização continua. E então, a escuridão cede, a luz regressa, revelando uma paisagem de proporções míticas, o fiord de Geiranger. Paredes de montanha vertiginosas erguem-se diretamente da água escura e imóvel, deixando um espaço mínimo para margens ou assentamentos. Lá no alto, a neve eterna permanece visível, um manto branco e frio, mesmo quando o fiord abaixo repousa numa quietude sombria. Esta imensa fenda na terra, esculpida por glaciares colossais que, ao longo de milênios, avançaram com uma força lenta e implacável, atinge profundidades que ultrapassam os 400 metros perto das suas margens. As encostas permanecem incrivelmente íngremes, com poucas fraturas onde o solo possa acumular-se e sustentar a vida. De entre as inúmeras maravilhas do fiord, uma se destaca com uma graça etérea: a Cascata das Sete Irmãs. Não é uma única torrente, mas 7 cursos de água distintos que descem lado a lado, desde os campos de neve no cume, precipitando-se centenas de metros antes de se encontrarem com as águas geladas do fiord. O seu caudal é um reflexo das estações. Mais forte e impetuoso durante o degelo da primavera, transforma-se em véus finos e delicados no final do verão. Cada corrente mantém o seu próprio caminho, uma individualidade líquida, nunca se fundindo completamente com as outras. A tradição local, numa tentativa de dar voz à paisagem, teceu uma lenda em torno delas. As 7 quedas são irmãs, eternamente cotejadas por um pretendente, outra cascata na margem oposta do fiord. A história permanece, fundida com a identidade do lugar, enquanto a água, indiferente aos mitos, continua a sua descida imutável. Mais acima nas encostas, agarradas a socalcos precários que parecem desafiar a gravidade, pequenas quintas de madeira resistem ao tempo. São fantasmas de uma era em que a vida humana se agarrava à rocha com uma tenacidade desesperada. Outrora ocupadas, estas quintas eram alcançadas apenas por escadas vertiginosas e trilhos íngremes. O gado paste abandonadas, mas não demolidas. Permanecem como monumentos silenciosos à resiliência e aos seus limites. Mas a interação humana com esta paisagem não se limita à submissão ou ao abandono. Por vezes, ela assume a forma de um desafio audacioso. É o caso de Trollstigen, a escada do Troll. Aqui, a elevação aumenta drasticamente. O vale estreita-se e as paredes de rocha erguem-se tão perto que sufocam as opções de movimento. Essa pressão geológica é enfrentada diretamente por uma estrada de montanha, construída numa encosta quase vertical. 11 curvas em gancho, cada uma um nó apertado na face da montanha, sobem através da rocha exposta. Construída no início do século XX, esta obra-prima da engenharia foi talhada na pedra viva, centímetro a centímetro, com explosões controladas e muros de contenção erguidos por mãos humanas. Em vários pontos, cascatas atravessam a rota, derramando as suas águas diretamente sobre o asfalto durante o degelo. O túnel esconde-se, a estrada desafia, as quintas relembram, mas o fiord permanece,
a cascata flui e a montanha simplesmente é. São testemunhos de uma dança contínua entre a ambição humana e a indiferença sublime da geologia. Uma lembrança de que, por mais profundos que sejam os nossos túneis ou mais ousadas as nossas estradas, somos apenas visitantes temporários numa paisagem que mede o tempo não em vidas, mas em eras glaciais. A estrada permanece aberta apenas durante uma fração do ano. O gelo e a queda de rochas ditam as suas próprias leis, tornando a passagem incerta, uma aposta contra a montanha. Nada nesta rota transmite uma sensação de permanência. As barreiras de proteção são mínimas, uma frágil sugestão de segurança contra o abismo. A superfície de asfalto estreita-se nas curvas, forçando uma intimidade desconfortável com o vazio. É a própria montanha que determina onde a estrada pode existir e onde não pode. A sua manutenção é um esforço contínuo, uma batalha diária contra a gravidade e a erosão. A estabilidade aqui é sempre condicional, uma trégua temporária com forças muito mais antigas. Na costa, a escala transforma-se, mas o ciclo de impermanência e renovação persiste. Ålesund ocupa uma série de ilhas baixas, de frente para o mar aberto. No ano de 1904, um incêndio varreu a cidade, um inferno que consumiu quase todas as estruturas de madeira, deixando para trás apenas cinzas e memória. A reconstrução começou de imediato, mas não como uma tentativa de replicar o passado. Em vez disso, a cidade renasceu das suas próprias ruínas. Fachadas curvas, ornamentação detalhada e ruas estreitas substituíram a antiga grelha urbana. Os edifícios ergueram-se em proximidade, uma arquitetura adaptada para enfrentar o vento e a chuva, para canalizar a vida através de artérias de pedra. O porto, coração da cidade, retomou rapidamente a sua função vital. A pesca, o transporte e a reparação naval continuaram, sem necessidade de realocação. A cidade não foi apenas reconstruída, foi transformada pela catástrofe. A estrada nas alturas e a cidade à beira-mar continuam em uso. Uma exige atenção constante para se manter no lugar. A outra ergue-se como o resultado de uma substituição total, em vez da preservação. Ambas ocupam locais onde o fracasso já ocorreu, onde a continuação depende do ato incessante de reconstruir, e não da ilusão de evitar a queda. Mais adiante, na mesma costa, as águas abertas pressionam de ambos os lados. Aqui não há abrigo, apenas a exposição crua e o ritmo implacável das marés. Este trecho do litoral é atravessado pela estrada A-Atlântico Norte. A estrada estende-se por pouco mais de 8 quilômetros no total, assente ao nível do mar em vez de se elevar arrogantemente sobre ele. O seu alinhamento segue as brechas entre as ilhas, os canais onde as ondas já se moviam livremente, não deixando qualquer barreira entre a estrutura e o clima. A sua secção mais visível é a ponte Storseisundet. A ponte curva-se acentuadamente no seu ponto mais alto, subindo cerca de 21 metros acima da água antes de mergulhar de volta em direção à estrada. De certos ângulos, a plataforma parece terminar abruptamente no céu, uma ilusão de ótica criada pela sua curvatura acentuada, e não pela sua altura. A estrutura foi projetada para fletir sob pressão, permitindo que as forças do vento e das ondas a atravessem sem concentrar a atenção num único ponto. É uma obra de engenharia que não luta contra a natureza, mas dança com ela. As condições de tempestade definem a memória deste lugar. Ondas rebentam sobre a faixa de rodagem. A espuma do mar ultrapassa as barreiras de proteção. O vento empurra a água lateralmente sobre a plataforma. Estes eventos não foram evitados durante a construção. Foram previstos e integrados no projeto. A estrada foi encerrada repetidamente durante a sua edificação, danificada mais do que uma vez, depois reforçada e concluída. A sua forma final reflete esses ajustes, essas cicatrizes, em vez de um ideal original e intocado. Não há barreiras auxiliares nem rotas secundárias. As pontes permanecem diretamente expostas ao mar. Um testemunho de que a nossa presença nestas paisagens não se baseia na negação do perigo, mas na corajosa aceitação da sua inevitabilidade. A continuação não é garantida pela força bruta,
mas pela resiliência e pela sabedoria de ceder quando necessário. As estradas permanecem, cicatrizes de asfalto gravadas na pedra antiga. A água, por baixo das suas pontes, flui com uma constância indiferente, inalterada na sua direção, imutável na sua força. A estrada aceita o contacto, o peso do trânsito e do tempo, e permanece. A água, pelo contrário, nunca para. É um movimento perpétuo, uma força elementar que esculpe a própria terra, sobre a qual a humanidade traça os seus caminhos. Nesse litoral recortado, a vida ancora-se a esta dualidade. Nas ilhas Lofoten, em aldeias como Leuvarton, Rini e Hamnøy, esta dança entre o estático e o dinâmico define cada dia. Durante o longo e sombrio inverno, a costa transforma-se. Estruturas esqueléticas de madeira, conhecidas como gel, erguem-se como monumentos ao longo da orla, preenchendo a paisagem. Nelas, pendem em longas fileiras os corpos do bacalhau do Atlântico, abertos e expostos ao ar gélido e ao vento incessante. É um processo de cura lento, uma alquimia natural que dispensa o sal e o fogo. O frio cortante e a brisa constante são as únicas ferramentas necessárias, removendo a umidade da carne sem a congelar, preservando-a para as longas viagens que a aguardam. Este método ancestral é o coração pulsante da economia e da cultura locais. Durante séculos, a vida inteira girou em torno de um único recurso, de uma peregrinação anual. Todos os invernos, o bacalhau do Atlântico migra para estas águas para desovar, um movimento sazonal que ditou a localização dos povoados, as rotas comerciais e o ritmo da própria existência. O peixe, uma vez capturado, é imediatamente processado e pendurado, transformando-se no stockfish, ou peixe seco. Leve, durável e rico em nutrientes, este produto tornou-se o ouro branco do Ático, ligando estas comunidades remotas aos mercados distantes da Europa e mais além, sustentando economias costeiras por gerações. As habitações, edifícios de madeira pintados de um vermelho profundo, amontoam-se junto à água. A sua posição não é uma escolha estética, mas uma necessidade funcional, garantindo o acesso direto ao mar, a fonte de toda a subsistência. A cor vibrante também servia um propósito prático, um farol de vida contra a paleta monocromática do inverno, tornando as estruturas visíveis através do nevoeiro denso e da neve, ao mesmo tempo que demarcava a propriedade ao longo de uma costa de trabalho árduo. Mais a leste, o espaço entre a rocha e o mar estreita-se ainda mais, dando origem a um dos mais extraordinários testemunhos da adaptação humana, o campo de futebol de Henningsvær. Construído sobre uma superfície de rocha plana, está rodeado por água por todos os lados. Não existem bancadas nem barreiras que o separem do abismo salgado. Os barcos de pesca passam a poucos metros, e cada jogo é um ato de fé, dependente da clemência do tempo e da duração da luz do dia. O campo existe por uma simples razão: não havia outro terreno disponível. É um símbolo poderoso da cooperação que floresce na adversidade. Aqui, a separação é mínima, e a colaboração não é um ideal simbólico, mas uma rotina diária, essencial para a sobrevivência. As estruturas permanecem ancoradas à rocha, enquanto o mar, sempre presente, define os limites do mundo. Quando a escuridão do inverno polar se instala, o palco transfere-se da terra para o céu. Sobre cidades como Tromsø, muito acima do Círculo Polar Ártico, um espetáculo de outro mundo começa. A luz surge primeiro como um arco tênue, quase indistinguível de uma nuvem distante. Fortalece-se gradualmente, formando faixas etéreas que ondulam silenciosamente pelo firmamento. É a aurora boreal. Este fenômeno ocorre quando partículas carregadas, libertadas pelo Sol, colidem com a alta atmosfera da Terra. A interação produz cortinas de luz verde e violeta, visíveis em noites límpidas. O seu movimento é lento, contínuo, uma dança cósmica completamente independente da paisagem gelada que se estende por baixo. No entanto, ao nível do mar, a vida continua a fervilhar. As águas que rodeiam Tromsø permanecem livres de gelo durante todo o ano, um paradoxo ártico explicado por um rio invisível de calor.
As correntes quentes do Golfo, viajando para norte desde o Equador, impedem o congelamento do mar, permitindo que a atividade marítima e biológica prossiga, mesmo sob o véu da noite polar e o espetáculo silencioso da aurora. Aqui, nesse extremo do mundo, a existência humana não se mede pela conquista, mas pela harmonia. É uma vida vivida em sintonia com os ciclos imemoriais do mar, da luz e das estações. As estruturas podem estar ancoradas na rocha, mas a alma está para sempre ligada ao fluxo e refluxo de forças muito maiores do que ela própria, uma pequena, mas resiliente, presença no grande teatro da natureza. Nas profundezas gélidas do inverno ártico, as águas pulsam com uma vida invisível. As condições aqui, inóspitas para tantos, sustentam vastas concentrações de arenque, um banquete prateado movendo-se em uníssono contra a escuridão. E onde a vida abunda, os caçadores seguem. As orcas, mestres deste reino líquido, rastreiam estas migrações, emergindo perto da costa em padrões de uma precisão ancestral. A sua presença é breve, uma lição de eficiência. O movimento é uma sinfonia silenciosa, perfeitamente coordenada. A superfície da água quebra-se por um instante fugaz, revelando o brilho do negro e do branco, para depois se acalmar novamente, como se nada tivesse acontecido. Sob as ondas, não há espetáculo, não há drama desnecessário. A interação é um balé silencioso e controlado, moldado pela necessidade primordial da sobrevivência, não pela exibição de poder. Uma vez que o cardume se dispersa, os gigantes do oceano prosseguem a sua jornada, deixando a água inalterada, o seu segredo guardado nas profundezas. Acima, a luz continua a sua dança etérea. A cor desvanece-se na penumbra polar e regressa com uma intensidade frágil. As nuvens atravessam o céu vasto sem nunca interromper o padrão imutável. Mar e céu permanecem em atividade constante, operando em escalas de tempo e espaço separadas, indiferentes um ao outro. Nada aqui faz uma pausa para ser observado. O ciclo repete-se, impulsionado por forças muito distantes da superfície, sustentado através da escuridão e do frio cortante, enquanto as condições o permitirem. Neste extremo norte, a ligação com o mundo exterior é tênue. Os voos comerciais operam em horários limitados, ditados pelo clima e pela luz. Carga, combustível e alimentos chegam por ar ou por mar, mas apenas quando a natureza concede passagem. Svalbard repousa no coração do Ártico, onde o permafrost e o gelo marinho sazonal estabelecem as regras fundamentais da logística diária. O gelo do mar forma-se e quebra-se num ritmo sazonal, abrindo e fechando as artérias do arquipélago. O permafrost, o solo permanentemente congelado, ancora os edifícios em fundações rasas, uma constante lembrança do poder da terra. O movimento para além dos limites dos povoados obedece a regras estritas, moldadas não pela distância, mas pela meteorologia imprevisível e pela presença da vida selvagem. E aqui, uma presença domina a Terra de forma absoluta. O urso polar não é um símbolo, não é uma imagem num postal. É uma realidade regulada, um predador no topo da sua cadeia, cuja existência dita os limites da atividade humana. Viajar para além da segurança da cidade exige precauções rigorosas, e os encontros são tratados não como um espetáculo, mas como um risco sério e iminente. Os animais movem-se através do gelo elo-homem. Sob a rocha, perto da baía de Longyear, outra estrutura desafia o tempo. O cofre global de sementes de Svalbard, uma arca dos tempos modernos, está cravado nas profundezas do solo congelado, guardando duplicados de sementes das regiões agrícolas de todo o mundo. A sua localização foi escolhida pela estabilidade, pelo isolamento e por um frio que não depende de energia elétrica. O cofre permanece selado a maior parte do tempo, acedido apenas quando depósitos ou, mais raramente, levantamentos são necessários. É um bastião de esperança, protegido pela própria força que torna a vida aqui tão precária. A vida neste lugar segue regras invulgares, nascidas da necessidade. O enterro é proibido, uma consequência prática do solo que nunca descongela. Aqueles que chegam ao fim da vida são transportados para outro lugar. Esta política não é cerimonial,
mas sim uma adaptação às condições do solo, uma decisão moldada pela geologia e não pela crença. Os edifícios permanecem baixos, como que a render homenagem à vastidão da paisagem. As estradas terminam abruptamente. Os sistemas são simplificados ao essencial, aquilo que pode ser reparado localmente com os recursos disponíveis. O povoado funciona dentro de margens estreitas, rodeado por gelo, rocha e água aberta. A paisagem não acomoda a expansão, apenas permite a presença, sob limites claros e inegociáveis. O gelo não apenas esculpiu os fiordes, forjou uma alma, um caráter de resiliência e humildade extrema. Aqui, persiste-se enquanto as condições o permitem, num testemunho silencioso de que, no grande esquema das coisas, o ambiente permanece a força dominante, soberano e imutável perante a intenção humana. Nas profundezas do Ártico, sobre o gelo perene, a Noruega guarda o futuro da humanidade. Um cofre que não protege ouro, mas sim o legado genético da nossa flora, liderando uma era de consciência ecológica. Aqui, a força não se mede pela conquista, mas pela reverência. O ato de armar um pinguim cavaleiro não é um mero capricho cerimonial. É uma saudação solene à própria criação, um reconhecimento de que somos parte de algo maior. Este país não é apenas um destino, mas um projeto para o futuro. Um testemunho de que é possível não apenas sobreviver ao gelo, mas florescer com ele, numa simbiose entre a engenhosidade humana e a majestade da natureza.